Do valor que você é valioso na presença do Senhor, ainda que para o meu Deus não tenha valor nenhum, para Deus você tem valor. E diz a palavra do Senhor que José foi levado lá para o Egito e foi vendido para um homem por nome de Potifar. Ele é eunuco de Faraó. E diz a palavra do Senhor que aquele jovem estava ali, ficou ali trabalhando com aquele homem na tua casa. Diz a palavra que ali Potifar colocou José por sobre tudo que ele tinha. Aqui no capítulo de número 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado. E aqui no versículo de número 3 diz: vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Aleluia. Mas por que o Senhor fazia tudo prosperar na mão de José? Porque José, mesmo passando por aquelas provas, aquelas lutas, ele tinha confiança no Senhor. Um versículo que eu gosto de citar muito é o Salmo 37, versículo 5. Entregue seu começou a confiar nele, porque ele glória a Deus, aleluia. José confiou no Senhor. Aqui diz a palavra do Senhor que tudo que José fazia, o Senhor fazia prosperar. O Senhor era com José em tudo que ele fazia, porque ele não se deixava levar pelas coisas que o mundo falava. Ali no Salmo 1 diz: bem-aventurado varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta nas rotas dos escarnecedores. Antes se prazer na lei do Senhor, e na tua lei medita de dia e de noite. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, cuja folhas não cai, dará seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Assim a vida do crente que é fiel ao Senhor, a vida daquele que verdadeiramente tem compromisso com a obra, verdadeiramente tem compromisso com a palavra do Senhor. E ali José começou a trabalhar ali na casa de Potifar, mas teve um momento a qual a mulher daquele homem se levantou para tentar tirar o servo do Senhor da sua presença. Ali, como diz lá na leitura da campanha, diz ali: fugir da aparência do mal, né? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E ali José, naquele momento, a mulher de Potifar se levantou para tentar tirar José da sua presença. Mas José foi um servo, foi fiel na presença dele, fugiu do mal. Mas ela não se contentou com uma vez só. O inimigo se levanta contra mim, contra a sua vida. Ele pode se levantar quantas vezes quiser, mas tenha certeza que quantas vezes se levantar, ele vai se levantar para cair. E a mulher glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Que José saiu correndo e deixou as suas vestes na mão daquela mulher, a qual a Bíblia não declara o nome. E diz a palavra do Senhor que ela ficou esperando ali o seu marido e foi lá incriminar José. Diz a palavra do Senhor que ali o marido daquela mulher, Potifar, pediu que lançasse José dentro da prisão. E José parou na prisão. Mas isso tudo era plano de Deus. Tudo que acontece na minha e na tua vida, Deus já sabe o que vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Deus sabe o que vai acontecer, não importa, Deus já sabe o que nós vamos fazer amanhã, o que nós vamos fazer daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, Deus já sabe, já está tudo planejado por Deus na tua vida. Não adianta nós ficarmos questionando a Deus, mas Deus, por que isso, por que aquilo, porque a minha e a tua história está escrita nas mãos de Deus. E ali José foi parar na prisão, e diz a palavra do Senhor que certo tempo depois Faraó mandou todos os seus servos para a prisão também, o padeiro e o copeiro, a qual também certa noite, eles tiveram sonhos. E ali diz a palavra do Senhor que o copeiro teve ali o seu sonho, a qual ele se levantava ali e entregava o copo na mão de Faraó. E o que o padeiro vinha ali, seria focado ali José. José naquele momento, ele interpretou o sonho dos 2 homens. E diz a palavra do Senhor que como José interpretou, ali aconteceu com o padeiro e com o copeiro. O padeiro foi enforcado e o copeiro voltou ao seu cargo. Mas antes daquele homem sair da prisão, diz a palavra do Senhor que José falou para aquele homem: quando saíres daqui, não esqueças de mim. Aleluia, Deus. Quantas vezes eu e você temos falado para as pessoas não esqueçam de mim? Quantas vezes as pessoas têm falado para mim, para você: ei, lembra de mim, ora por mim, não esqueça de mim. E muitas vezes eu e você temos esquecido. Quantas vezes eu e você temos esquecido de orar por aquele que agora está ao nosso lado, até mesmo pelos nossos familiares. Mas ali aquele homem esqueceu de José. Diz a palavra do Senhor que depois de muito tempo ali, o rei também teve sonhos, porque o Senhor, quando quer abençoar um cristão, quando o Senhor quer abençoar um servo fiel, o Senhor causa situações a qual o homem não pode explicar. Diz a palavra do Senhor que ali, o rei teve sonhos a qual ninguém ali pôde interpretar, mas ali aquele copeiro se lembrou e falou: rei, eu me lembro do meu pecado quando pequei contra ti, e eu me lembro que ali na prisão onde o Senhor me colocasse, tem ali um servo, um hebreu, a qual ele interpretou o meu sonho, o sonho do padeiro, e assim como ele
ele interpretou, aconteceu comigo com o padeiro. E ali diz a palavra do Senhor que José foi introduzido na presença do rei. E falou ali porque o rei tinha tido 2 sonhos. A qual ele falou que tinha 7 espigas cheias e 7 espigas queimadas. E que as 7 espigas queimadas do vento oriental comiam aquelas 7 espigas cheias. Sonhou outro sonho também, a qual tinham 7 vacas gordas diante do pasto ali, 7 vacas magras. E que aquelas 7 vacas magras comiam as 7 vacas gordas. E ali José, ali se colocou na presença do Senhor, ali do rei. O rei falou que José poderia interpretar, mas José não. José seguiu o que está escrito lá em João 3:30. É necessário que eu diminua para que o Senhor cresça. José falou, não, a interpretação não vem de mim, mas do Senhor que estás no céu. E ali diz a palavra do Senhor que o Senhor deu a interpretação daquele sonho a José. E ali diz a palavra do Senhor que ali aquelas 7 vacas gordas, 7 anos de fartura. E as 7 espigas gordas também 7 anos de fartura, mas que viriam 7 anos de fome na terra do Egito. E que ele viesse a se prover de todo o mantimento. E diz a palavra do Senhor que Faraó olhou para um lado, olhou para o outro, não viu ninguém capacitado para a obra, mas olhou para frente de um servo do Senhor ali que fazia a diferença. Aleluia, Deus. De um servo que estava ali verdadeiramente servindo o Deus. Glória a Deus, aleluia. E ali haveria alguém entendido como tu, José, e colocou José ali como capitão ali sobre o Egito. E disse que ninguém levantaria um pé no Egito sem a ordem de José. Ele era faraó, mas ninguém levantaria um pé sem a ordem de José. E diz a palavra do Senhor que com 37 anos José saiu da presença de Faraó. Ali foi juntar comida e ali voltou. Porque o Senhor ainda iria cumprir os sonhos de José, que ele tinha para a vida de José. E diz a palavra do Senhor que depois desses 7 anos de fartura vieram 7 anos de fome. E ali se juntaram seus 10 irmãos, os 10 irmãos de José, e subiram para o Egito ali a mandato do seu pai, para comprar comida. Chegando ali diz a palavra do Senhor que se cumpriu o primeiro sonho que o Senhor tinha na vida de José. Chegou ali os seus 10 irmãos, se prostraram diante de José. E ali diz a palavra do Senhor que José não se deixou conhecer pelos seus irmãos. Que ali teve eles por espiões daquela terra. Porque quando o crente está verdadeiramente na direção do Senhor, o Senhor dá estratégia para o crente trabalhar. Quando o crente está na direção do Senhor, o Senhor sempre dá um escape para ele. E ali José teve os seus irmãos por espiões ali, e deixou que eles viessem para casa, mas se um deles ficasse ali preso no Egito, porque eles falaram que eles tinham por nome de Benjamim, e José disse que eles só voltariam lá se levasse o seu outro irmão por nome de Benjamim. E eles passaram um bom tempo, voltaram à terra do Egito com o seu irmão. E ali nesse momento, sim, José se deixou a conhecer pelos seus irmãos. E ali já falava do Senhor que José, ele não foi rancoroso com eles, não guardou mágoa. José não ficou com raiva dos seus irmãos e sim, já falava do Senhor que ele se lançou para os seus irmãos e perdoou. É isso que está faltando muitas vezes no meio do povo de Deus, o perdão, porque muitas vezes, só porque o irmão olha para mim, para você, nós falamos, não quero mais falar com esse irmão, eu quero esse irmão distante de mim, eu não quero nada com ele, eu quero ele distante de mim porque eu estou com raiva dele. Eu não vou perdoar ele porque ele fez isso, fez aquilo. Mas José perdoou os seus irmãos. Mas diz a palavra do Senhor que José foi um jovem próspero na presença do Senhor. E diz a palavra do Senhor aqui no mesmo livro, capítulo 41, no versículo 50 em diante. E nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano de fome. Ele deu a Asbenate, filha de Potifra, sacerdote de homens. E chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse, Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho, de toda a casa de meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Não importa na terra, não importa se você está na terra da aflição. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Está na terra do sofrimento. Não importa se você se encontra nessa noite em Lodebar, a terra de sofrimento, além de se encontrar o Mefibosete, mas creia que mesmo no Egito, mesmo você estando na terra de Lodebar, é aí que o Senhor quer te exaltar. É nessa terra que o Senhor trabalha na minha e na tua vida. Porque José, muitas vezes a pessoa fala, as pessoas falam que só aqui lá no Egito é somente terra de perdição, é somente terra de derrota, mas não. Nessa noite é que José, para ser abençoado, José teve que parar lá no Egito. Então no Egito é terra que o Senhor também abençoa. No Egito o Senhor também abençoa. O Senhor também exalta o servo do Senhor. Basta tão somente nós caminharmos na presença do Senhor. Não desistir da caminhada do Senhor, porque muitas vezes a fraqueza vem sobre a mim, sobre a tua vida. Mas o Senhor é o Deus que fortalece. É o Deus que glória a Deus, aleluia, Senhor. Glória, glória, glória a Deus. Somente no Senhor, porque se creres. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Aleluia.